vamos dar início à nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre Leonardo da Vinci. Que sujeito fantástico, que ser humano especial. Esse módulo que eu vou começar agora falando sobre Leonardo da Vinci, ele vai ter ao todo 6 aulas só sobre Leonardo da Vinci. Mas se fossem 60 aulas, não daria para falar tudo que tem para falar sobre Leonardo. Se fossem 600 aulas, provavelmente também não daria para falar tudo que tem para falar sobre Leonardo. É um assunto, o cara, a vida dele, as obras dele, são assuntos inacabáveis. É mais ou menos como uma boa parte das obras dele que ele não acabou. E é mais impressionante isso, porque boa parte das obras do Leonardo nem sequer foram terminadas. De completo mesmo, de obra de arte completa mesmo, que ele deixou pronta, tem mais ou menos umas 15 só. Parece assim que o cara fez muitas coisas, mas na verdade ele fez muitas coisas, mas a maior parte dessas muitas coisas não foram acabadas. Eram ideias que ele colocava, começava, e só o esboço, só a ideia já é em si uma obra de arte. Então, Leonardo ele tem essa capacidade fantástica de proliferar ideias que ele captava. Da onde que ele captava essas ideias? Como é que ele colhia essas ideias? Como é que ele trazia essas ideias à vida? De uma forma tão impressionante que até hoje, no século XXI, a gente olha para ele e fica espantado. É sobre isso que a gente vai falar. É sobre esse cara. Vocês estão vendo aí William Shakespeare, vocês vão dizer, entrei na aula errada. Não é isso, é porque, como eu disse, a gente está fazendo um curso sobre o Renascimento e o último módulo que a gente deu foi um módulo sobre o William Shakespeare. Agora a gente vai entrar no último módulo do nosso curso. Essa é a 19ª aula do curso do Renascimento, e nessa aula a gente vai falar sobre Leonardo da Vinci. Quando nós falamos sobre William Shakespeare, nós vimos aqui mais ou menos a linha do tempo em que ele se encontrava. Esse aqui é o período que durou o Renascimento, que os italianos chamam de 300, 400 e 500. Estes são os nomes principais desse grande período chamado Renascimento. E o Shakespeare ele está aqui no final do Renascimento. Ele foi contemporâneo do Giordano Bruno, contemporâneo do Cervantes e do Camões, ou seja, já pegou o finalzinho do Renascimento. Quando a gente vai falar de Leonardo da Vinci, aí a gente vem para cá, para o meio do Renascimento. Por isso que eu trouxe Leonardo como última parte desse curso, onde a gente já falou de Michelangelo, falou de Rafael Sanzio, falou de Cervantes, falou de Botticelli, falou do Shakespeare. E agora a gente conclui o curso, começa a concluir o curso falando sobre Leonardo. Porque quando se fala de Renascimento, o primeiro nome que se vem em mente é Leonardo da Vinci. Também porque ele vai existir nesse período que foi a efervescência do Renascimento. Leonardo, que vai nascer aqui no que ele é chamado de 400, que para nós a gente chama do século XV, ele vai ser contemporâneo do Cosme de Médici, o Velho, do Lourenço de Médici, o Magnífico, que já era neto do Cosme de Médici. Ele é contemporâneo de Marsilio Ficino, que é o cara que dá pontapé inicial para o Renascimento. Ele também é contemporâneo do Ghirlandaio, com quem ele trabalhou. Ele é contemporâneo do Pico della Mirandola, que foi um jovem que viveu durante a vida do Leonardo da Vinci, e que também foi outro que deu um empurrão enorme para essa ideia que é o Renascimento. Inclusive, Pico della Mirandola vai ser o último personagem que a gente vai falar na nossa aula de encerramento, porque ele também foi, embora tenha tido uma vida muito curta, um cara que era tão genial quanto o Leonardo da Vinci, só que teve uma vida muito curta, não deu tempo de mostrar toda essa genialidade dele. Ele foi contemporâneo do Maquiavel, com quem ele fez trabalho juntos também, o Leonardo. Contemporâneo do Michelangelo, de quem ele era rival. A gente, quando falou sobre Michelangelo, falou sobre as brigas homéricas, sobre as tretas que existiam do Leonardo com o Michelangelo, um acusando o outro, dizendo que o outro só sabia fazer escultura. O Leonardo dizia que o Michelangelo só fazia escultura porque não era refinado para pintar. Michelangelo dizendo que o Leonardo era um retógrafo. Você imagina, 2 gênios
extremamente temperamentais, bicando lá, brigando. E tinha hora que botava os dois para trabalhar junto, não tinha revista Caras que desse conta de tanta fofoca que era a briga desses dois. Ele foi contemporâneo do Rafael, que foi outro gênio do Renascimento, também, que morreu muito jovem. Então, você vê que Leonardo ele pega um período onde estão os grandes, todos os grandes do Renascimento estão vivos. E quando a gente fala do Renascimento, a gente está falando de gênios, de pessoas assim, com um nível de capacidade de entendimento. Ele foi contemporâneo do Botticelli também, que foi outro gênio do Renascimento, do que a gente também falou. Aí você está falando de caras que chegaram num nível de refinação, de capacidade de plasmar uma ideia de uma forma tão fantástica que a gente fica assim, besta, até hoje. Mas isso que é impressionante no Leonardo. Mesmo entre esses caras, os renascentistas, esses que são tops, o Leonardo é um ponto acima da curva. Ele está para além dessa curva. Ele consegue ser genial entre os gênios. Ele é realmente um ser muito diferenciado. Se a gente pudesse resumir a palavra gênio numa encarnação, numa vida, a gente falaria que era Leonardo da Vinci. Quando a gente fala de uma pessoa genial, muitas vezes o primeiro nome que vem na nossa mente é Leonardo da Vinci. E o que é um gênio? Explicar muito rapidamente essa ideia do que é um gênio, porque às vezes fica parecendo que gênio, a gente banaliza muitas coisas, banaliza muitas palavras, e fica parecendo que gênio é qualquer pessoa que sabe fazer um negócio relativamente bem. A pessoa toca um pouco mais, é um gênio, fulano é um gênio porque fez uma coisa boa. Aí vai dizer, tem o menino que é o gênio do futebol, o gênio daquilo. Não é isso. Um gênio é o seguinte, eu vou pegar emprestado um conceito grego para explicar isso. Os gregos diziam que existe um mundo superior, um mundo que Platão diz que é o mundo das ideias, onde já estão todas as ideias. Tudo que há para ser criado, tudo que há para ser feito, todas as grandes ideias perfeitas estão nesse mundo. Existe um mundo aqui embaixo, um segundo mundo aqui embaixo, que os gregos chamam de soma. É um mundo físico, é o mundo das coisas concretas, é onde a gente está pisando agora. É o mundo onde a gente realiza as coisas. E aí, entre esses dois mundos, existe um terceiro mundo, que é chamado de psique. Nesse mundo chamado psique, a gente pode, ao mesmo tempo, esse mundo é intermediário, ele conecta esses dois. Esse mundo chamado psique, a gente, ao mesmo tempo, pode ter contato com grandes ideias e trazer essas grandes ideias para o mundo físico, o mundo concreto. Quando esse meu círculo do meio, esse intermediário, que é a minha psique, que são os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles estão poluídos, eles estão contaminados, quando eu trago uma ideia e passa pelos meus sentimentos e pelos meus pensamentos, ela vai se materializar com a contaminação que tem esses sentimentos e esses pensamentos. Quando eu consigo um canal limpo, quando eu consigo que meus sentimentos e meus pensamentos estejam mais limpos, quando essa ideia chega para mim, ela vai chegar mais limpa. E aí a materialização dela é mais pura. Então, o que é um gênio? É um cara que consegue ter contato com grandes ideias, o que é uma coisa difícil, porque para eu ter contato com essas grandes ideias, eu tenho que estar com um foco muito grande, uma canalização muito limpa dessas ideias. E para eu trazer essas ideias aqui para baixo, eu tenho que deixar elas o mais puro possível e, além disso, eu tenho que ter técnica. Porque não adianta eu, por exemplo, ter uma ideia de uma sinfonia e eu ouvir essa sinfonia na minha cabeça, se eu não tiver a técnica para traduzir essa sinfonia. Eu não vou conseguir. A nona sinfonia de Beethoven, muita gente talvez tenha tido essa ideia dessa nona sinfonia, mas não tinha técnica suficiente para trazer isso para a realidade. E aí o gênio é aquele que vê essa ideia e é capaz de trazer essa ideia para que outros que não são gênios como nós consigam também ver.
Entende isso? Então, o cara vê algo fantástico na mente dele, ele vê algo fantástico, perfeito, e ele tem a capacidade, por causa de uma pureza da psique e também por causa de uma habilidade técnica que ele desenvolve, de trazer isso de uma maneira que eu, que não consegui enxergar o que ele enxergou, através dele eu consigo enxergar. Esse é um gênio. E o Leonardo foi exatamente esse cara em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Quando a gente vai falar de Leonardo da Vinci, de qual Leonardo que você quer que eu fale? Porque existe o Leonardo poeta, ele escrevia poesia de forma primorosa. Existe o Leonardo escritor. O Leonardo cantor, dizem que ele cantava excelentemente bem. O Leonardo cozinheiro, quem experimentou a comida que o Leonardo fazia, dizia que era das mais saborosas que já tinha experimentado. O Leonardo anatomista, porque ele fez estudos de anatomia muito avançados para a época. O Leonardo cientista. O Leonardo músico, inclusive eu mandei um link para vocês no grupo de uma música do Leonardo, para que vocês pudessem escutar, uma música que ele tinha escrito e alguém fez a interpretação dessa música. Quando a gente fala da Santa Ceia, dentro da Santa Ceia, ele colocou uns códigos de partitura, e alguém pegou e conseguiu transformar esses códigos de partitura em outra música. Ele colocou num desenho, num quadro que ele fez, códigos de partitura, colocou uma música. Por quê? Porque ele tinha uma percepção de querer trabalhar com todos os sentidos. Ele queria trabalhar com o visual, com o auditivo, com o olfato, com o paladar. Então, ele era um cara que tinha um desejo de estar trabalhando com todos os sentidos e traduzir essas ideias em todos os sentidos. Eu podia estar falando do Leonardo inventor, a gente vai falar de muitos inventos dele, o Leonardo mecânico, o Leonardo físico, o cartógrafo, que ele também fazia mapas como ninguém na época dele, o Leonardo geólogo, o botânico, o químico, o alquímico, o fisiólogo, o matemático, o engenheiro, o arquiteto, o filósofo, o escultor e, é claro, também podia falar do Leonardo pintor. Ufa! Quem era esse cara? Esse cara que era tudo isso, e tudo isso era muito bom, ele fazia isso tudo muito bem. Não é que ele pegava e quebrava um galinho, não. Ele fazia muito bem, ele entendia de tudo isso de forma profunda. Ele era o que se adotou, se convencionou chamar depois de polimata, que é uma pessoa que consegue conhecer diversas áreas e interliga essas áreas. Porque o conhecimento, ele é algo fantástico. A gente vive hoje num mundo que tem um enorme grau de conhecimento, não nosso, mas está lá no Google, na internet, tem muito conhecimento. Mas a genialidade não está no conhecimento em si, não está em saber todas essas coisas. Está em relacionar essas coisas todas para saber pegar isso daqui, esse daqui, usar, junta vários pontos e usa na vida. A genialidade está em pegar vários pontos e conseguir conectar esses pontos. Isso vai falar, por exemplo, mais recentemente, um cara que não era um gênio como Leonardo da Vinci, mas é considerado como genial por muitas pessoas, que era o Steve Jobs. Num discurso que ele deu, ele vai falar da capacidade de ligar vários pontos, e isso é que traduz a sabedoria. Eu pegar isso que aconteceu na minha vida, isso que aconteceu aqui, isso que eu aprendi aqui, junta essas coisas, liga e faz uma relação entre elas. E acha respostas para a vida. Então, o Leonardo, ele era esse cara global, ele não era uma pessoa limitada, ele era um cara global. Ele entendia de muitos assuntos ao longo da vida dele, ele conhecia esses assuntos profundamente. Ele foi precursor do tanque militar, ele foi precursor da câmera, do automóvel, do submarino, tudo isso ele fez modelos, maquetes, que funcionavam, do equipamento de mergulho. Ele aperfeiçoou as esferas, os sistemas de esferas e de engrenagem.
que ainda hoje a gente utiliza os sistemas de esfera e de engrenagem que a gente utiliza em máquinas do mundo todo, foi o que Leonardo criou, que o Leonardo desenvolveu. Ele criou instrumentos musicais, criou figurinos, esculturas. Ele era completo, era muito completo. E ainda dizem que ele era lindo, elegante e refinado. Pensa no partido, pensa no cara. Meu Deus, Robson, é um sonho mesmo, viu? Pois é, Fátima. O cara era o cara, era o sonho. O Leonardo, que faz tudo e ainda é bonito. Ou seja, o cara era um problema para nós, outros homens que existiam, porque a gente nem é bonito, nem faz tudo que ele faz. Aí realmente é um problema. Esse material todo que o Leonardo fez, essas criações todas do Leonardo, que ainda por cima, entre as coisas que ele fez, ele projetou pontes que não usavam prego nem corda, que eram pontes para montagem rápida, para que um exército pudesse montar uma ponte, atravessar e depois de montar e levar esse material para fazer outra ponte em outro lugar. Ele criou guindastes, sistemas de guindastes muito mais avançados do que tinham na época, concebeu cidades inteligentes. Ele viveu perto de uma época que aconteceu a peste negra. E aí ele projetou uma cidade que ele tentou fazer, mas acabou não tendo condição de fazer isso, mas ele projetou uma cidade que fosse feita de um modo inteligente, que evitasse que acontecesse novamente uma nova peste, uma nova pandemia. Além disso, ele também foi pioneiro no estudo de anatomia humana, porque a contragosto da igreja que proibia, ele fazia isso de forma proibida, ele dissecou vários corpos de pessoas mortas, estudou esses corpos meticulosamente e fez anotações, esboços detalhados do corpo humano, dessa estrutura humana, que até hoje é estudado pela medicina. É impressionante o que o Leonardo faz. É impressionante o que o Leonardo fez no século XV. A gente está falando de um homem que viveu há quase 600 anos atrás. É realmente um cara impressionante. Essa vida dele, essas características dele, todas elas estão envoltas num caráter muito misterioso que ele tem. Até hoje a gente sabe muito pouco da vida íntima do Leonardo, da vida particular dele, porque parece que o Leonardo era como se ele não fosse desse mundo, ele fosse um extraterrestre, porque ele surge na humanidade de uma forma sem muitas raízes. A gente vai ver que ele era uma criança que nasceu meio que por acaso, ele era um filho bastardo, ele não tinha herdeiro, não tinha herança, não tinha uma família, uma tradição familiar. Ele meio que surge do nada, ele consegue adquirir todos esses conhecimentos através do seu esforço particular e algumas oportunidades que ele vai ter na vida, mas ele concebe isso de uma forma, ele é muito concentrado, ele é muito focado nisso. Aí a gente vai ver na vida particular dele que ele nunca casou, não existe registro de relacionamentos amorosos, longos que ele tenha tido na vida dele. Ele não teve filhos e a vida dele era muito de contemplação. Ele era capaz, descreve Leonardo, como sendo capaz de passar horas e horas, só, às vezes dias, olhando para uma planta, pensando, estudando numa planta. Dizem que ele ficava horas olhando o movimento das águas de um riachozinho, ou de uma correnteza, de uma correnteza qualquer, e ele ficava desenhando o movimento das águas. E às vezes ele pegava a folha, jogava no ar e ficava desenhando o movimento do vento. Esse era Leonardo. Ele era um cara mergulhado no estudo da natureza, na busca do conhecimento. E isso é muito interessante porque todas as coisas para o Leonardo eram material de estudo. A vida era material de estudo. A vida, para ele, era interessante e merecia ser observada, merecia ser estudada. Não eram só as grandes coisas, os grandes feitos, as pequenas, uma plantinha, um peixe nadando, um passarinho fazendo um ninho. Tudo isso era material de estudo para o Leonardo. O voo dos pássaros. Olha que coisa mais simples. Ele, através desse estudo do voo dos pássaros, ele conseguiu imaginar, e se a gente pudesse voar, como seria esse voo? E ele vai criar máquinas voadoras
que não existia tecnologia para fazer, mas na cabeça dele ele sabia que podia voar. E ele fez o projeto, ele fez os esboços dessas máquinas. E séculos depois, teve gente que pegou esses esboços e com a tecnologia de hoje reproduziu, e não é que o negócio voa. Eu vou mostrar isso ao longo do curso, para quem fizer o curso, de experimentos que fizeram em cima das ideias do Leonardo e que funcionam. De voo, de aerodinâmica, de paraquedas que ele criou e funciona. Ele era um cara que ele dava pouco valor para os padrões da época, ele não ligava para o que os outros falavam, ele não ligava para a opinião dos outros. Inclusive, isso causava muitos problemas para ele, porque ele, como todos os renascentistas, a gente já estudou, quem está no curso mais tempo, estudou vários renascentistas, a gente viu que eles viviam de encomendas que eram feitas, e o Leonardo também. A pessoa sabia que ele era genial, encomendava, mas encomendar coisa para o Leonardo era muito arriscado, era mais ou menos como a pessoa contratar show do Tim Maia antigamente. Você não sabia se o cara ia, porque ele ia, você contratava, ele começava a fazer e você não tinha certeza se ele ia terminar, porque ele às vezes enjoava do negócio, se ele se abusasse de você, ele dizia, tá bom, eu vou embora, não quero mais saber disso. Só para exemplificar isso, tem uma obra chamada Adoração dos Reis Magos, que foi encomendada por um conjunto de padres para uma igreja, encomendada para ele, chamaram ele para fazer essa obra, e ele começou a fazer a obra, que é lindíssima, o esboço é lindíssimo, ele começou, a obra está incompleta até hoje, mas é uma obra de arte. Chegou uma época que ele disse assim, tá bom, esses caras são muito chatos, eu também tenho outras coisas para fazer, isso já não me interessa mais, parou de fazer. E alguém chegou e perguntou, mas Leonardo, rapaz, por que você vai fazer isso? O que é que eles vão pensar? E ele disse, e eles pensam? A resposta dele foi essa. Eles pensam? Então, era meio irônico até, meio arrogante para alguns, mas era isso. Assim, se ele perdia o interesse por uma coisa, ele queria vida. Ele queria ir onde tivesse vida, onde ele pudesse ver possibilidades. Ele não fazia um negócio só para ganhar dinheiro, só porque ele precisava dos clientes dele. Ele não fazia qualquer coisa pelos clientes dele, ele fazia o que ele achava que era importante para ele chegar onde ele queria chegar, para ele ter o conhecimento que ele queria ter. E ele era um cara futurista, um cara que via o futuro como poucos na história. Tem coisas que Leonardo viu que até hoje a gente fica tentando repetir, entender a ideia dele. E boa parte desses conhecimentos dele estão em livros que ficaram conhecidos como códices. Esses são 3 exemplos de códices do Leonardo. Na verdade, esses códices, esse arranjo em livros foi feito depois, porque o que ele tinha mesmo não era esses livros propriamente disso, ele tinha anotações em papéis. Milhares de anotações, de esboços, de coisas que ele saía anotando, de dados, de informações, ele fazia esboços de desenhos, anotava informações nesses papéis. Neles anotava coisas sobre anatomia, sobre botânica, mecânica, aeronáutica, tudo que vinha na cabeça dele, tudo que vinha na cabeça ele anotava. Estimam que chegaram a ser feitos, ele chegou a fazer 24 mil desses papéis. Infelizmente, a maior parte desses papéis se perderam e hoje só restam 6 mil. Esses 6 mil que sobraram foram, ao longo do tempo, eles foram guardados, primeiro pelo primeiro discípulo dele, que era o mais próximo, depois que esse morreu, ficou sendo espalhado pelo mundo. E aí um cara pegou, cheio de boa intenção, tentou organizar esses papéis por ordem de assunto. Só que aí, ao fazer isso, o que ele acabou fazendo? Tirando da ordem de lógica do Leonardo. Se ele tivesse deixado na ordem que estava, talvez a gente entendesse um pouco mais o pensamento do Leonardo. Não era fácil entender o pensamento dele, mas foi a maneira como ele conseguiu transmitir. E esse cara organizou isso e organizou nesses livrinhos, que ficaram conhecidos depois como códices, e aí até hoje estão. Só existem, depois que reuniu todos esses pedaços, só ficaram 10 códices. Das 24 mil, só ficaram 6 mil folhas. Essas 6 mil folhas foram transformadas em 10 códices que estão espalhados pelos museus do mundo. Tem um deles que está na mão do Bill Gates, que comprou para ele, né, um desses códices. E o Leonardo, o pensamento dele era tão único que todos esses materiais
ele não escrevia do jeito que a gente escreve, ele escrevia de trás para frente, espelhado. Não era de trás para frente que ele pegava a letra e ia botando ao contrário. Ele escrevia ao contrário mesmo. A letra, se era o P era assim, ele escrevia o P assim e começava da direita para a esquerda. Todas essas anotações. Dizem que ele fazia isso para que as pessoas não ficassem dando butuca lá nos pensamentos dele e copiando, porque era mais difícil copiar de trás para frente e entender que estava escrito de trás para frente. Além disso, ele criava códigos particulares, rabiscos, às vezes tinha coisas que ele escrevia assim, que era só um garrancho, que só ele entendia o que estava escrito ali. Porque ele não estava escrevendo aquilo para os outros, era para ele entender, era para ele estudar, eram os pensamentos dele. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos desses códices. Esse, por exemplo, era o esboço de um automóvel. No curso eu vou mostrar um vídeo de alguém que pegou esse esboço, fez, e o negócio funciona, anda, no século XV. Esse aqui é um esboço que eu olho assim, me parece muito com um drone de hoje em dia. A cabeça do cara já estava lá, né? Uma máquina voadora que parece muito com os drones que a gente usa hoje em dia. Esse era um esboço de um tanque de guerra que ele fez lá para o Ludovico Sforza, lá de Milão. Ele fez algumas armas de guerra. Esse é um esboço de um balão para voar. Aqui uns esboços de anatomia humana, mais de anatomia humana. Outros de músculo, dos tendões, aqui de um feto. Isso aqui eu acho muito impressionante, porque esse esboço que ele está fazendo aqui, você vê que esses ossos não existem, né? Nas costas da gente ligado. O que era isso? Ele estava fazendo um esboço do que seria um humanoide, um robô. E ele fez robôs, não desse jeito. Ele estava aqui, na cabeça dele, já estava pensando como faria um robô com uma estrutura humana. Mas ele chegou a fazer robôs. Eu vou mostrar alguns vídeos no curso sobre esses de robôs que ele fez com animais, que eram, para a época, era um negócio extremamente avançado. E, é claro, num desses códices está essa figura, que é uma das mais conhecidas, do Leonardo, que é o Homem Vitruviano. Isso está lá num desses livrinhos, não é um quadro, não é uma obra de arte, é uma anotação. É tão conhecido que a gente reconhece tanto, é uma anotação do Leonardo. Olha a genialidade desse cara. Tudo que o Leonardo fazia, todas as invenções dele, inclusive todas as obras de arte que ele fez também, eram todas baseadas em princípios da natureza. Ele tinha muito respeito, muita admiração pela natureza. Ele era um apaixonado pela natureza. Ele estudava, observava a natureza todos os dias, em cada detalhe. Ele não perdia nenhum detalhe do que ele podia ver. Ele não perdia tempo com coisas banais. Ele era um observador da vida da natureza. E aí ele vai dizer o seguinte sobre isso. Embora o engenho humano conceba invenções diversificadas, nunca descobrirá invenções mais belas, mais apropriadas ou mais diretas que a natureza, porque no que ela inventa, nada há que falte ou que seja supérfluo. Anos mais tarde, Lavoisier vai falar, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente o que o Leonardo está dizendo aqui. Não há o que falte, nem o que seja supérfluo na natureza. Ela é precisa. E ele buscava essa precisão, junto com essa beleza, junto com essa eficácia nas coisas. Ele se inspirava na natureza. E nisso ele também é um exemplo para a gente, porque, olha, a gente fica muito bobo e muito besta com os nossos brinquedinhos tecnológicos, com a nossa televisão, com o nosso celular, com o nosso carro, com as coisas que eu preciso ter, com o último modelo de computador, o último modelo de celular, que a gente fica correndo atrás. Mas olha quanta riqueza tem ao nosso redor, quanta coisa tem acontecendo na nossa vida. Cada coisa pequena. Se o Leonardo estivesse lavando um prato, ele estava lavando um prato prestando atenção naquela água caindo, naquilo descendo
naquela sujeira saindo, como é que ela saía do prato. E daí ele tirava ideias, 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 e foi Leonardo da Vinci. E a gente perde essas oportunidades. A gente perde a oportunidade, inclusive, de estar com outro ser humano, de ouvir e aprender com outro ser humano, quanto mais com as coisas que acontecem na nossa vida. Aí a gente tem coragem de chegar no final do dia e dizer assim, que dia chato, não aconteceu nada de interessante. Não aconteceu, ou você que não prestou atenção? Ou você que estava se distraindo muito com as modinhas da vida, com as redes sociais, e não conseguiu prestar atenção na sua vida, no que está acontecendo na sua vida, em todas as coisas que te cercaram naquele dia, em todas as pessoas que passaram naquele dia. Aí a gente vai e tem coragem de dizer assim, que dia chato, nada aconteceu. A minha vida é muito entediante. É entediante porque você não está prestando atenção. Se você prestar, não existe vida entediante para quem presta atenção. Ok, até aí. Quando a gente fala aqui do Leonardo, vamos conhecer um pouco a história desse cara. Esse é Leonardo de Serpiero da Vinci. Esse menino, esse jovem rapaz. Na verdade, ele não tinha sobrenome. Ele era só Leonardo. Eu vou explicar por quê, então, que aparece Leonardo de Serpiero da Vinci. Mas ele, na verdade, foi só Leonardo, porque ele não tinha um sobrenome do pai e nem da mãe. Ele era um filho bastardo. Ele nasce no vilarejo de Anchiano, que fica na Comuna da Vinci, que fica na Toscana, que é uma região da Itália, cuja capital é Florença. Então, ele fica na mesma região, nasceu na mesma região onde é Florença. Na verdade, Anchiano para Florença tem mais ou menos 50 quilômetros. Hoje, de carro, daria 1 hora de carro. Na época dele, dava uns dias de viagem, mas não era longe, eram relativamente perto. Então, ele nasce próximo da onde tudo vai acontecer, que é Florença. Mas ele nasce filho do Piero da Vinci, que era um tabelião, era um homem com uma certa referência, né? Uma pessoa que tinha um cargo, tinha uma profissão, que era respeitado, mas que nessas andanças dele se envolve com uma jovem camponesa, que é a Catarina Lippi, a mãe do Leonardo. Tem um caso com essa camponesa, um caso de amor rápido, que não foi nada sério, e desse caso de amor rápido, dessa paixão de camponesa e viajante, nasce o Leonardo da Vinci, o Leonardo, essa criança. Então ele era um filho bastardo. Olha só que interessante isso. Porque se ele não fosse um filho bastardo, nessa época isso era muito importante, né? A pessoa não tinha, se não fosse filho do casamento oficial, ela não era reconhecida como herdeiro da família. Como era um filho bastardo, ele não podia seguir a profissão do pai, porque o pai era um tabelião, um cara bem estabelecido, e sendo um filho legítimo, o Leonardo teria sido um tabelião. E o que o mundo teria perdido se o Leonardo tivesse sido, então, um filho legítimo? Porque ele seria um tabelião, teria uma vida lá de sociedade e tal. Essa história acontece muitas vezes. Dizem que o Einstein, ele trabalhava como numa parte administrativa de uma empresa de... Não lembro agora do que era, mas era uma empresa, ele era do setor administrativo. Você imagina se o Einstein tivesse dito assim, não, vou manter aqui minha segurança, né? Manter meu emprego, que é mais importante. A gente não teria o Einstein e a gente não teria o Leonardo se ele tivesse sido um filho do legítimo. A vida, ela tem uns mistérios, tem umas coisas fantásticas. E aí, o pai dele teve essa relação com a mãe dele, o menino nasceu, mas o pai dele morava longe, morava em outra cidade. Então, aquele caso, aquele meu filho bastardo, ficou com a mãe. 5 anos depois, a mãe dele arranjou um marido, um homem que queria casar com ela, só que o homem disse assim, minha filha, eu quero casar com você, mas não quero criança dos outros. E aí a mãe, para poder se casar, disse, olha, vai morar com teu pai. E manda o Leonardo para a casa do pai. E o pai, que pelo menos foi honrado nesse sentido, assumiu e cuidou do pequeno Leonardo. Na verdade, cuidou não, porque o pai viajava mais do que tudo. Quem cuidou dele foi a avó dele e a madrasta. Ele foi cuidado pela avó e pela madrasta, que devem ter sido uma pessoa razoavelmente boa, porque não há registro de que ela tenha sido má com ele. Tanto é que ele teve
uma educação básica. Ele não teve, e olha só que interessante, ele não teve uma educação no nível que se tinha na época. Foi bem abaixo. Ele aprendeu a ler, a escrever, mas ele não aprendeu latim, por exemplo, que era uma coisa que as crianças mais abastadas, como os filhos do pai dele, já aprendiam, os filhos legítimos, porque ele não era legítimo, ele era um bastardo. Então ele não teve aprendizado de latim, de outras coisas mais profundas. Tudo que ele aprendeu foi por conta própria. Ele aprendeu o básico. E aí ele vai se desenvolvendo em algumas habilidades, em desenho, e com 17 anos, o pai manda ele para Florença para que ele possa se tornar discípulo do Verrocchio. Era uma forma também do pai se livrar daquele menino, que era uma vergonha para ele, porque era um bastardo. Ele manda o filho para Florença. Lá em Florença, ele vai entrar como discípulo do Verrocchio. O Verrocchio era um dos grandes mestres renascentistas, um dos grandes pintores da época. O Renascimento estava no seu auge, estava, né, florescendo bastante. E aí ele se torna, então, discípulo do Verrocchio. Essa daí é a cidade, o vilarejo onde ele nasceu, Anchiano. E aqui a casa onde Leonardo possivelmente passou a primeira parte da sua infância, até os 5 anos de idade, onde ele morava com a Catarina Lippi. E aí ele vai se tornar o Leonardo da Vinci. Por que eu disse que ele não tem sobrenome? Porque, na verdade, o nome que ele tinha, que é Leonardo de Ser Piero, ou seja, ele era o Leonardo do Piero, que era o pai dele. Do Ser Piero. Ser era o título que o pai tinha. O Leonardo do Ser Piero, que é de Da Vinci, da comuna de Da Vinci. Então, o nome dele, o sobrenome dele não existe. É o Leonardo, que é filho do Ser Piero, que é da cidade de Da Vinci. E aí a gente acaba conhecendo ele como Leonardo da Vinci. Ou seja, nem isso o cara tinha, nem um sobrenome. E mesmo assim entra para a história. O quanto a gente precisa para que a gente tenha valor? Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente acha que a gente precisa muita coisa para ter valor, precisa ter herança, precisa ter muito dinheiro, precisa ter muito sucesso, precisa que as pessoas nos admirem, que nos dê oportunidade. O cara não tinha nada, não tinha nenhum sobrenome, mas ele tinha valor, ele sabia o valor que ele tinha. E aí, aos 17 anos, ele vai se tornar discípulo do Verrocchio. O Verrocchio é esse senhor aí, que já era um pintor consagrado. E nessa época acontecia um negócio interessante, porque os pintores, os consagrados, os que eram já donos de guildas, né, donos de grupos de pintores, que tinham pintores que iam lá aprender com ele, eles não pintavam um quadro inteiro. Eles recebiam essas encomendas, eles pintavam a parte principal, e os detalhes eles diziam para os seus discípulos: olha, você vai pintar esse pedaço aqui, você vai pintar aquilo lá. Então, essa encomenda, por exemplo, chamada Batismo de Cristo, foi feita por Verrocchio, e ele pintou o Cristo, pintou esse João Batista aí que está batizando o Cristo, e aí ele resolveu colocar no quadro 2 anjinhos. E ele chamou 2 discípulos dele para pintar esses anjos. O anjo da direita foi um outro discípulo do Verrocchio que pintou, e o da esquerda foi o Leonardo. Ele disse: ó, você pinta, menino, você pinta esse daqui. Quando ele viu o resultado, e quando todo mundo viu o resultado foi esse aqui. Embora o da direita seja muito bem pintado, porque também foi de um discípulo do Verrocchio, todos os especialistas, inclusive na época, olharam para esse anjo que o Leonardo fez e acharam de uma perfeição tão absoluta, tão superior, inclusive a obra do Verrocchio era superior à pintura que o Verrocchio tinha feito. Hoje esse quadro vale muito mais por causa desse anjo que o Leonardo pintou do que pelo Cristo que o Verrocchio fez. Foi tão grande a impressão que eles tiveram, que contam, que depois desse dia o Verrocchio disse assim: olha, eu não vou mais pintar, parei por aqui, não quero mais brincar. Vou fazer outras coisas, vou fazer escultura, vou fazer outro tipo de arte, mas pintar eu não vou mais, porque esse menino aí já me superou. Ele ficou altamente impressionado com o que o Leonardo tinha feito. E aí,
quando ele já tinha 20 anos, isso foi com 17 anos, com 20 anos de idade, o Leonardo já era considerado mestre, ele já foi aceito por uma guilda importante, uma guilda, uma associação de pintores. Ele foi aceito pela guilda de São Lucas, e lá já foi considerado mestre, já capaz de ensinar, com 20 anos de idade. Ou seja, 3 anos depois de começar a trabalhar com o Verroque, ele já era considerado um mestre no mesmo nível de um Verroque, de poder estar ensinando. E aí ele vai e monta a sua própria oficina. Então ele tinha agora a sua própria guilda, sua própria oficina de arte para pintar e ensinar outras pessoas a pintar. No entanto, ele continua trabalhando com o Verroque, porque ele gosta do Verroque e ele sabe que tinha muito para aprender ainda com o Verroque. Então ele continua trabalhando com o Verroque mesmo assim. Aos 22 anos, porque é claro, olha, ele estava, assim, aparece esse menino com esse talento excepcional, com toda essa habilidade, isso automaticamente atrai inveja, atrai pessoas que querem derrubar o cara. E aí ele foi acusado aos 22 anos de sodomia. Sodomia a gente chamaria hoje de homossexualismo. Na época, isso era considerado crime, e crime passível de morte. Lembra que a gente está vivendo, a gente está falando de uma época que estamos na Idade Média, no período de Inquisição. Então, coisas como o homossexualismo, a homossexualidade, nessa época, era visto como uma abominação. Se ele era ou se ele não era, isso pouco importa, na verdade. Mas esse tipo de acusação, que, aliás, foi feita de forma anônima, porque nas praças existia uma inquisição. A gente está falando de época de inquisição. Você não precisa provar que o outro está cometendo um crime. Você vai lá e acusa, e o outro que prove que não está. Então, existia nas praças umas caixinhas onde as pessoas podiam denunciar as outras. E alguém foi e ele denunciou que viu o Leonardo com outro homem, não sei o quê, e botou lá. E aí ele foi acusado e começou a ser tratado como um criminoso. Imagina, por isso, olha o que era a Idade Média, né? O cara ser tratado por criminoso porque tinha suspeita de ser homossexual. Aí, essa acusação não tinha provas, porque a pessoa acusou, não se sabe nem quem foi que acusou, foi anônimo, jogaram lá na caixinha esse papel dizendo que era. Ele passou, por causa disso, 2 anos sumido, porque foi o tempo que durou o processo. 2 anos depois, ele foi absolvido por falta de provas, mas ele teve ainda que pagar uma multa e teve toda a humilhação dessa exposição. Olha, ele, que era uma pessoa totalmente reservada na sua vida, eu acho que esse fato, inclusive, tornou ele mais reservado ainda, da sua vida amorosa, da sua vida sexual, seja o que for, tornou ele ainda mais recolhido ainda, porque ele ainda teve que ser julgado por todo mundo, com 22 anos de idade. Pense isso na cabeça de uma criança, de um menino de 22 anos de idade. Agora, isso traz para a gente uma reflexão para os nossos tempos. Hoje, a gente não tem uma praça com uma caixinha para colocar, mas a gente tem uma coisa pior, a gente tem redes sociais. E muitas vezes a gente sai espalhando coisas sobre as pessoas em redes sociais ou sobre fatos que a gente não conhece, que a gente não procurou saber direito, e a gente sai espalhando isso sem perceber o mal que a gente pode estar causando, o dano que a gente pode estar causando. Olha só, essa acusação feita ao Leonardo podia ter levado ele à pena de morte, e a gente não estaria falando do Leonardo, a gente não teria as grandes obras do Leonardo. Essa acusação poderia ter acabado com a vida dele. E a gente nem sabe se ela é verdadeira, se ela, assim, se for verdadeira, mas também por quê? Por que que as pessoas fizeram isso? E por que que a gente faz isso às vezes? Existe um negócio chamado assassinato de reputação, que as pessoas fazem. Então, hoje em dia, é muito fácil você acusar uma pessoa e dizer assim, olha, você, Marcos, o Marcos é isso, isso e isso. E o Marcos é que tem que provar que não é. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente também não estar destruindo vidas e potencialmente destruindo talentos que podiam se expressar como o Leonardo fez. Mas aí passa essa fase, aos 26 anos ele volta, e ele não ficou parado nesse tempo, porque nesse período ele estava pintando um quadro chamado Anunciação, que é esse quadro aqui, que é um quadro cheio de significados. A gente vai, durante o curso, detalhar todos os significados desse quadro, trazer todos os símbolos que estão escondidos aí, e o que é que eles dizem para a gente.
E aí ele terminou esse quadro, Anunciação. Aos 29 anos de idade, ele é contratado para desenhar, para pintar o Adoração dos Magos, que é aquele que eu contei lá no começo, né, que ele desistiu na metade e disse assim, eles pensam. Depois ele foi trabalhar com o Ludovico Sforza. Ele antes era o Leonardo, ele estava em Florença. A Itália não era a Itália que a gente conhece, não era um país. Cada região, cada cidade era um império separado, era um reino separado. Eram como se fossem lugares, cada um fosse um país independente. Em Florença, quem mandava eram os Médicis. E o Leonardo ele estava sob o cuidado dos Médicis, porque ele era de Florença, morava em Florença. Só que os Médicis eles tinham as suas limitações, e o Leonardo ele queria mais liberdade para trabalhar. Mas ele estava sob o jugo dos Médicis, os Médicis diziam para ele o que fazer. Os Médicis Florença estava nessa época num conflito com Milão, que era a cidade do Ludovico Sforza. E aí, o Ludovico eram outros Sforzas, era um outro grupo de pessoas, outra família poderosa, que também apreciava muito a arte. E eles estavam num conflito, quase numa guerra com Florença, e o Médici, o Lourenço de Médici, pede então para o Leonardo, sabendo das habilidades dele, preparar um presente para o Ludovico para fazerem as pazes. E pede para o Leonardo fazer uma lira de ouro, que o Leonardo faz, essa lira belíssima, e pede para o Leonardo, leva isso lá para o Ludovico para fazer as pazes, mostrar um sinal de paz. E o Leonardo, que já estava meio de saco cheio lá dos Médici, porque achava que estava muito limitado no seu trabalho, na sua capacidade de aprender, aproveita essa oportunidade, quando chega lá para o Ludovico Sforza e diz assim, seu Ludovico, você não está querendo contratar um artista, não? Um artista, não. Ele nem fala isso. Ele vai pedir emprego para o Ludovico, e é muito interessante, porque ele leva o currículo dele, né, para o Ludovico, e no currículo ele diz assim, olha, eu faço pontes, eu faço inventos, eu faço escultura. Ele dá uma lista de 11 coisas que ele faz muito bem, de habilidades que ele tem que poderia servir aos Sforzas, a Milão, e no final ele diz, e se precisar eu também pinto, também sei pintar. De tudo que ele falou, de todas as coisas, no final ele diz assim, eu também sei pintar, viu, seu Ludovico? Se precisar, posso pintar tão bem quanto qualquer um. E acaba sendo contratado, ele acaba realmente trabalhando lá para... E não termina a Adoração dos Reis Magos, né? Aos 31 anos, já em Milão foi a fase mais criativa dele, porque ele sentia que tinha total liberdade para poder trabalhar, para fazer o que ele quisesse lá em Milão, era realmente, os esforços davam mais liberdade para ele. E aí, aos 31 anos, ele vai terminar A Virgem da Rocha, que é esta obra aqui, que é uma obra que também a gente vai detalhar ela ao longo do curso em todos os seus detalhes mais profundos. Muita coisa para descobrir nessa Virgem da Rocha. Aos 33 anos, lá em Milão, com essa liberdade que ele tinha, ele expande a sua atuação, então ele começa a trabalhar com arquitetura, com engenharia, com estratégia militar, é onde ele vai estudar e aprender e desenvolver os pensamentos dele sobre voo, sobre aerodinâmica, também vai trabalhar com teatro, com música, e aos 38 anos ele vai fazer essa pintura, também muito famosa dele, chamada Dama com Arminho, que é de uma moça que, na verdade, era uma jovem amante do Duque, Ludovico Sforza. Aos 43 anos, ele, ainda lá em Milão, vai fazer o famoso quadro, talvez o mais impressionante dele, para mim, pelo menos, que é a Santa Ceia, que é essa obra aqui, que a gente também vai detalhar em muitos, acho que são 2 aulas só sobre a Santa Ceia, porque tem tanta informação nesse quadro, tem tanta coisa aí, que é impressionante. 2 aulas seriam poucos para falar sobre isso. Aos 49 anos, quando ele tem 49 anos, Milão é invadida pelos franceses, aí ele foge para Florença, ele foge de volta. Então, observe, o negócio de Leonardo, ele não era assim, não, eu estou aqui do lado deste governante, não, e eu sou fiel a esse governante. Não, ele queria viver a vida, ele queria aproveitar tudo. Então, quem estivesse oferecendo melhores condições, ele ia atrás. E aí ele volta para Florença,
Lá em Florença, aos 51 anos, ele começa a pintar Mona Lisa, que é um quadro que a gente ainda vai ver hoje. Eu vou falar sobre a Mona Lisa ainda hoje, muito sobre ela, mas é um quadro muito interessante porque ele também recebe a encomenda para fazer esse quadro e não termina. Esse quadro ele é encomendado pelo Francesco de Giocondo, um importante nobre lá de Florença, que fez para homenagear a esposa dele, Lisa. Por isso que o quadro também é chamado de Gioconda, porque é feito para a esposa do Giocondo. E é por isso que é chamada de Gioconda. E a esposa dele que chamava Lisa, Madame Lisa, ou Madonna Lisa, que abreviado fica Mona Lisa. Pelo menos essa é a história que se conta. Tem outras histórias disso, mas essa é a vertente mais conhecida. E para variar, o Da Vinci não entrega o quadro, porque ele se encanta com a Mona Lisa e ele fica com a Mona Lisa até o final da vida. Ele fica pintando a Mona Lisa até o final da vida. Aos 61 anos, ele vai mudar para Roma, porque ele sempre procurando assim, uma melhor condição. Nessa época, Florença, os Médici já estavam perdendo força lá em Florença, e em Roma tinha subido ao poder o Papa Leão X. O Papa Leão X, na verdade, se chamava Giuliano Médici, ele era da família Médici. E aí ele convida o Leonardo para ir para Roma, se abrigar lá, e ele protege o Leonardo em Roma, com todo o poder que um Papa tinha. Quando ele está com 64 anos, esse Papa Leão X morre, e aí ele recebe o convite de um rei que tinha se tornado amigo dele, o rei da França, o rei Francisco I, e aceita o convite e muda para a França, que é a sua última morada, o seu último destino. Na França, ele vai passar seus últimos anos num castelo, que é o castelo de Amboise, e lá ele ainda faz um último quadro, que é esse aqui, que também a gente vai falar desse quadro em muitos detalhes, tem muito simbolismo aqui nesse quadro, o quadro de São João Batista, é uma figura muito, muito repetida no Renascimento, mas que Leonardo traz elementos surpreendentes nesse quadro aí para a gente, significados surpreendentes. E aos 64 anos, aos 67 anos, ele vai morrer em Amboise, na França, no dia 2 de maio de 1519. Nesse castelo, a última casa dele, onde ele vai passar os últimos dias dele. Dizem, inclusive, quando ele morre, morre nos braços desse rei que gostava, era muito amigo dele, ele morre de derrame. E ele está enterrado nesse castelo, nesse túmulo aqui, túmulo de Leonardo da Vinci. Morre aos 67 anos. É uma vida curta, 67 anos? Depende. Leonardo não diria que teve uma vida curta, porque ele dizia o seguinte: o tempo dura muito para aqueles que sabem aproveitá-lo. A gente perde muito tempo na vida. Ele completa essa ideia falando o seguinte: a vida bem preenchida torna-se longa. A vida bem preenchida torna-se longa. Existe um filósofo estoico chamado Sêneca, que ele vai escrever um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. E ele diz para a gente um negócio que é o seguinte: a nossa vida não é curta. Nós é que gastamos o nosso tempo muito à toa. Se ele tivesse, traduzindo essa ideia do Sêneca, se ele tivesse hoje em dia, ele ia dizer assim: olha, você sabe a sua televisão que passa a maior parte do tempo em stand-by, que fica aquela luzinha dizendo, ó, tem energia aqui, está ligado, potencialmente pode passar alguma coisa, mas não está passando nada? A gente passa muita parte da nossa vida em stand-by. Está ligado, tem energia, mas a gente não está fazendo nada. A gente está só se distraindo, passando o tempo, não prestando atenção na vida, não prestando atenção nas pessoas, não prestando atenção na gente, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, não prestando atenção no nosso dia e perdendo tempo, gastando tempo com bobagem, gastando tempo com crítica, gastando tempo com reclamação, gastando tempo com fofoca, com a vida do outro, com o que está acontecendo na televisão, com o Big Brother, com o que está acontecendo na novela, com a política. A gente gasta tempo com um monte de coisas que, na verdade, não são a nossa vida e depois a gente fica, poxa, não deu tempo de fazer nada. Não deu porque a gente perdeu muito tempo. Porque a gente passou muito tempo sem aproveitar o nosso tempo. E o tempo não aproveitado não se recupera.
Preencha a sua vida e a sua vida vai ser longa. Preencha a sua vida com coisas profundas e ela vai ser longa. Ok? E aí, para a gente completar hoje, vamos falar sobre essa moça. Falar um pouquinho sobre essa moça, a Mona Lisa, que é, de longe, o quadro mais conhecido de Leonardo da Vinci e provavelmente o quadro mais conhecido da história da arte. Não tem ninguém que tenha um mínimo de instrução que nunca viu ou ouviu falar desse quadro. Quando a gente fala desse quadro, até parece assim que a gente pensa assim, uau, Mona Lisa. Quem já teve a oportunidade de ir no Louvre sabe que é um quadro pequeno, relativamente pequeno. Ele tem 77 centímetros de comprimento por 53 de largura. É um quadro, sim, desse tamanho, relativamente pequeno. É uma pintura de óleo sobre madeira de álamo e que, se você for no Louvre, a visão que você vai ter dela é essa aqui. Você vai ver a distância e com um monte de gente tirando foto na sua frente, que eu também não entendo por que as pessoas fazem isso, por que elas gastam um dinheiro enorme para ir para um lugar longe para ver uma coisa e tira uma foto que na internet tem outra com uma resolução muito melhor. Aí a pessoa fica de longe no celular tentando tirar uma foto do negócio que está ali. Em vez de estar olhando, admirando, vendo, tendo a oportunidade de ver com seus próprios olhos, vai ver pela telinha do celular. Eu fico impressionado com isso. A pessoa gasta um dinheiro para ir para a Disney, para ver aqueles fogos da Disney, em vez de ver pessoalmente, ela fica na tela do celular, meu Deus, que lindo, vendo o fogo na tela do celular, e depois vai mostrar para ninguém querer ver, porque ninguém quer ver aquilo na tela do celular. Então a gente perde novamente a oportunidade de estar presente na vida, assistindo, para estar guardando, registrando as coisas. Em vez de registrar no coração e na mente, a gente registra numa maquinazinha. Mas essa seria a visão que você teria ou terá indo no Louvre e vendo a Mona Lisa pessoalmente. Por quê? De tão longe? Por que ela é tão pequena? Por que tem esse vidro aí na frente? Ela já foi atacada de diversas formas. Em 1911, ela foi roubada. A história é interessantíssima, porque o cara que roubou foi manipulado por um outro, e aí tem uma história intrigante nisso. O fato é que esse quadro ficou desaparecido durante 2 anos, e pensa no rebu que aconteceu, porque foi todo mundo atrás, quem roubou, e investigaram várias pessoas, inclusive Pablo Picasso era um dos suspeitos de ter roubado a Mona Lisa. Olha a que ponto que chegaram. Em 1956, depois que ele foi recuperado, 2 anos depois ele foi recuperado, em 1956, uma pessoa jogou ácido no quadro, porque ele não tinha esse vidro, ele não tinha essa proteção toda. Aí jogou um ácido, atingiu a parte de baixo, ainda estragou a parte de baixo. Mais tarde, um colombiano jogou uma pedra no quadro. Eu fico pensando, por que as pessoas fazem isso? Elas têm uma ânsia por destruir para poder, sei lá, aparecer. Não sei o que acontece com o ser humano. Mas jogou uma pedra, machucou a parte do olho, atingiu a parte do olho dela. E em 2009, agora, há pouco tempo, uma menina foi e jogou café nesse quadro. E aí, diante de tudo isso, resolveram, para proteger o quadro, que afinal de contas é um tesouro da humanidade, colocaram ele atrás desse vidro, que é um vidro à prova de balas, e agora a gente só pode ver ele a essa distância daqui. Além de tudo, é essa distância que você vai estar quando você for ver. É de longe. Antes ficava nesse batente de madeira, agora você tem que ficar mais de longe. Só com permissão muito especial para você chegar perto dele. É isso que se tem hoje em dia, graças à estupidez humana. Esse quadro já andou em muitos lugares. Napoleão já colocou ele no quarto dele. Imagina isso, você ter a Mona Lisa no seu quarto original. Bom, a pintura da Mona Lisa, os detalhes, para que a gente possa chegar no ponto principal que eu quero chegar. Como eu já falei, esse quadro é a representação da Madonna Lisa di Antoni Gerardini, esposa do Francesco da Gioconda, por isso que fica conhecido como a Gioconda. Leonardo, como eu disse, ele acaba ficando com esse quadro para ele, porque ele começa a fazer para ser a representação dessa moça, era um quadro encomendado, só que ele começa a buscar nesse desenho a perfeição da beleza humana, da beleza feminina. Os renascentistas eles tinham essa ânsia por tentar traduzir a beleza.
Quando a gente falou de Botticelli, por exemplo, vocês lembram, né, que todas as principais mulheres de Botticelli tinham o mesmo rosto, exatamente o mesmo rosto. Por quê? Porque ele já imaginava, este para mim é o rosto da beleza humana, da beleza feminina. E aí ele traduziu isso em vários quadros. O Leonardo, ao contrário do Botticelli, que vai traduzir isso em vários quadros, ele vai tentar traduzir essa beleza feminina, beleza humana, em um quadro só. E para isso ele passa a vida, o resto da vida dele pintando esse quadro. Ele leva esse quadro para a França, quando ele vai para o castelo lá que o rei convida ele para ir, ele leva para a França, por isso que esse quadro está no Louvre, porque o Leonardo levou para a França para ele continuar a terminar de pintar, porque ele nunca estava satisfeito. Ele nunca achava que era suficiente a Mona Lisa, que tinha mais coisas, ele queria traduzir essa beleza de uma forma mais expressiva. E aí ele vai, para ele, essa ideia da Mona Lisa se tornou para ele a ideia que ele fazia do que seria a beleza. E é por isso que ele sai buscando isso incansavelmente. Esse é o Francesco de Giocondo, e aqui está um quadro do quadro. Fizeram um quadro dele pintando o quadro da Mona Lisa, iniciando os esboços para pintar o quadro da Mona Lisa. Essa seria a senhora Lisa Gerardini, esposa do Giocondo, que, coitada, nunca recebeu a encomenda, ficou com essa frustração. A cara dela virou famosa, mas ela não teve o prazer de ter isso no quarto dela, na sala dela. Quando a gente analisa o quadro, os detalhes do quadro, primeiro ponto que a gente chama atenção, o fundo. O cenário é um cenário impossível, porque o horizonte ele não bate. Você vai ver que o horizonte do lado direito é mais alto do que do lado esquerdo, faz assim, tem um desnível. O que não é possível, você tem aí um mar que não bateria, o horizonte teria que estar no mesmo lugar. Leonardo fez de propósito esse horizonte mais alto, e aí a direita fica mais alta do que a esquerda. O que é que isso causa? Essa diferença do fundo, quando nós olhamos para o quadro, o nosso olho direito quer olhar para cima e o nosso olho esquerdo quer olhar para baixo. E aí, esse deslocamento dos dois olhos olhando para o quadro dá a sensação de que o rosto dela tem movimento, de que a boca dela está se mexendo, está trêmula, e dá a sensação de que o olho dela, para onde quer que a gente olhe, está olhando para a gente, por causa desse desequilíbrio que ele causou lá no fundo. Então, ele trabalhou muito bem essa imagem de trás e da frente para a gente poder ter essa ilusão de ótica. Fora isso, quando você olha para o fundo da tela, você vê que ele é enevoado, ele não é claro, ele é desfocado. O que está no foco é o objeto principal, que é a Mona Lisa, que é a moça. Se você compara com outros quadros, você vai ver que nos quadros de um Rafael, por exemplo, que era outro gênio, que tinha uma questão de perspectiva muito interessante, mas você vai ver que o foco do ponto principal do primeiro plano e do segundo plano é igual. Nesse quadro, Leonardo coloca assim, o foco atrás está nevoado, está desfocado, e o que está na frente que está como campo principal. E isso traduz muito bem o que a gente vê no nosso olho no dia a dia, porque a gente não tem a capacidade de olhar para todas as coisas com o mesmo foco. Se você está olhando agora para a tela do seu computador e prestar atenção na tela do seu computador, para mim, que estou falando com você agora, você vai ver que há uma visão periférica que ela está embaçada. E se você olha para trás e vê a parede que está atrás do seu computador, automaticamente o seu computador fica embaçado, porque a gente só foca num ponto de cada vez. E o Leonardo reproduz essa perfeição da vida nesse quadro. Então, ele coloca essa distinção e você vai ver que quanto mais distante está a imagem, mais desfocada ela fica. Que é assim também na vida real. Quanto mais distante está a imagem, mais ela vai ficar também. Outra coisa que a gente vai observar, se vocês olharem aqui nos dois cantos laterais do quadro, vocês vão ver que tem um restinho tem um calombo do lado esquerdo e um calombo do lado direito. O que era isso? No original, esse quadro tinha duas colunas. A Mona Lisa, como a gente conhece hoje, ela foi recortada, essas duas laterais, e tiraram essas duas colunas.
Então, tinha essas duas colunas. O Rafael Sanzio, por exemplo, ele faz um desenho, um esboço da Mona Lisa e dá para ver as duas colunas ali atrás. É como se ela estivesse numa sacada, num balcão, sentada, e atrás delas, antes do cenário de trás, tem essas colunas aí. Essas colunas foram cortadas, só ficou o calominho dessas colunas. Mas aí dá para ver claramente aí no desenho do Rafael. Um outro detalhe aqui é que ela não tem sobrancelha. Vocês já repararam isso? Claro que o Leonardo não esqueceu de fazer a sobrancelha dela. Fez. Ele fez a sobrancelha. O que provavelmente aconteceu? Ele pintou a sobrancelha, sobrepôs a sobrancelha, depois que o quadro já estava seco, ele fez uma pintura sobre o quadro seco para fazer as sobrancelhas. Então ficou uma camada acima. E aí, no século XVII, quando esse quadro estava sendo restaurado, um restaurador meio que displicente usou um solvente errado para fazer a limpeza desse quadro e ele fez o favor de arrancar as sobrancelhas da pobre da Mona Lisa. Então, por isso que ela não tem sobrancelha até hoje. Mas quando a gente olha para esse quadro, ela é tão perfeita que a gente até esquece que ela tem sobrancelha, que ela não tem sobrancelha. A gente até esquece esse detalhe, não é tão importante para a gente. Porque você olha para os olhos da Mona Lisa, e dizem que os olhos são a janela da alma, parece de fato que ela está olhando para a gente, parece que ela está olhando profundamente para a gente. E é como se a gente pudesse olhar de volta para esses olhos dela. Inclusive, muitos estudiosos, olhando detalhadamente para esses olhos, viram alguns códigos, letras, números que o Leonardo colocou lá, que ninguém sabe direito muito bem o que é que significa. Dizem que tem um L e um V, que seria do Leonardo da Vinci, mas ninguém sabe direito o que é que ele quis dizer com isso. Mas tem algumas letras e uns números dentro dos olhos dela. Mas os olhos é onde a gente encontra um contato mais profundo com a alma das pessoas. Se você fizer a experiência de olhar para alguém, se você combinar com a pessoa, né, para a pessoa não achar também que você está paquerando com ela, você olhar para a pessoa e dizer assim, olha, vamos olhar aqui no olho durante alguns segundos, você vai ver que ou você vai ficar encantado com a pessoa, ou você vai ficar incomodado com a pessoa. Porque é muito improvável que você olhe direto no olho de uma pessoa e você não sinta algo diferente. Ou uma repulsa ou uma aproximação. Porque quando você olha para o olho, realmente você entra em contato com a alma da pessoa. E a Mona Lisa ele traduz essa ideia, embora seja um desenho, ele traduz essa ideia de alguém que está olhando para a gente com profundidade. E como é bom quando alguém olha para a gente com profundidade, que alguém está realmente olhando para a gente, não está simplesmente nos vendo como uma passagem, uma coisa que está passando por ali. Quando a gente olha aqui embaixo para os detalhes da roupa dela, você vai observar que as mangas dela estão bem definidas, o desenho está bem definido, como é próprio dos desenhos dos quadros do Leonardo no início da carreira dele. Já o manto dela é bem suave, ele é bem leve, transparente, como é próprio da técnica que Leonardo usava já no fim da carreira dele. O que evidencia que esse quadro levou muito tempo para ser feito. Houve uma diferença de tempo entre as camadas que foram compostas aí. Leonardo ele tinha uma técnica quando começou e já tinha uma outra técnica quando foi terminar esse quadro. Ou seja, comprova essa tese de que, de fato, ele começou esse quadro lá na encomenda do Giocondo e foi até o final da vida dele. Como dizem, realmente, ele tinha esse quadro no quarto dele quando ele morreu. Ele estava até o último dia da vida dele dando retoques nesse quadro da Mona Lisa. Realmente, para ele, era muito importante. E o que eu tenho mais de importante, assim, que eu quero chamar mais atenção aqui desse quadro, é o seguinte. Ele utiliza aí uma técnica chamada esfumato, que é uma mistura de claro e escuro. Esse quadro não tem linhas dividindo. Você olhar ele com um microscópio, você não vai conseguir identificar assim, ó, essa linha que divide a Mona Lisa, essa linha que divide essa montanha, essa linha que divide esse rio. Não existe linhas nesse quadro.
o que Leonardo ele diferencia as coisas através dessa técnica chamada esfumato, que é uma divisão entre claro e escuro. E o que essa técnica que ele vai chegar no final da vida, que ele desenvolve no final da vida, o que essa técnica quer dizer para a gente? O próprio Leonardo ele vai falar o seguinte: a linha é uma ilusão, porque toda a natureza é una, não existe divisão entre as coisas. Ele, na sua excelência, estava chegando à conclusão de que as linhas que nos dividem são só ilusórias, elas não existem de verdade. Quando ele usa, e ele diz assim, o que vai dar uma definição dessa linha é exatamente essa sombra e essa luz. Simbolicamente, o que é a luz? A sombra é que dá essa ilusão da divisão. E o que é a luz? A luz é a sabedoria. É quando a gente entra num grau de consciência conosco mesmo. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é aquele monte de informação. A sabedoria é, eu consigo pegar esse monte de informação e aplicar na minha vida, e ver isso na minha vida. Isso é luz. A sombra é a ignorância. E quando a gente vai olhar para a vida, o que é que nos distingue das pessoas? É a luz ou é a sombra? É a sabedoria ou é a ignorância? Quando eu acho que eu sou melhor do que alguém, isso é sabedoria ou é ignorância? É por ignorância. Quando a gente divide as pessoas em cores, em opções sexuais, em status social, isso é luz ou é ignorância? Essas linhas que nos separam, essas divisões que colocam um de um lado e outro do outro, nós contra eles, isso é luz ou é ignorância? É ignorância. Nós, se olharmos direito, não há linha entre nós, não há divisão entre nós. É essa ignorância que faz com que a gente tenha essa ilusão de que nós somos diferentes, mas nós não somos. O que é que acontece se a gente diminuísse a ignorância? Nós iríamos ver que todos somos um, e somos um com o todo. E como o próprio Leonardo vai dizer, o resultado seria que o conhecimento que traz essa sabedoria tornaria a nossa alma jovem e diminuiria a amargura da velhice. Porque à medida que você vai aumentando a sua experiência, em outro texto ele vai dizer que a sabedoria vem com a experiência. Se essa experiência ela realmente for me tornar mais capaz de ver a luz e ver que não há separação entre mim e o resto, que eu não sou melhor e nem pior do que os outros, a gente não vai ter amargura na velhice e vamos escolher a sabedoria, armazenar a suavidade para o amanhã. Isso é o que o Leonardo tem para nos ensinar hoje sobre a vida. Isso é hoje. Porque nas próximas aulas, a gente vai ver também sobre os inventos do Leonardo, como é que ele chegou a essa capacidade de imaginar coisas que só agora que a gente tem disponível, lá no século XV. A gente vai falar, evidentemente, sobre o homem vitruviano, todos os símbolos que ele tem para nos trazer. Tem muita coisa. Sobre os inventos dele, meu Deus do céu, daria também 2, 3 aulas, eu vou tentar resumir em uma, mas tem muita coisa sobre os inventos do Leonardo. Sobre o homem vitruviano, tem coisa para caramba para a gente pensar, raciocinar, para a gente chegar a ideias bastante elevadas. E vamos analisar algumas obras dele, como a Anunciação. Tem símbolos incríveis, impressionantes nessa obra. Traz verdades para a vida humana que só você assistindo para ver. Esta obra que foi uma das últimas encontradas dele, reconhecidas como sendo dele, uma obra chamada Salvator Mundi, onde ele faz o Cristo, um Cristo meio místico aí, carregando essa bola de cristal. O que é que isso significa? O que é que tem aí? Que símbolos? O que é que mistérios que tem nessa obra? Tem muita coisa, parece que ele, essa obra especificamente, parece que ele colocou coisas muito misteriosas, assim, para você estourar a cabeça. Vamos analisar a Madonna das Rochas, a Virgem das Rochas, que é aquele que eu já falei, que mostrei antes, também todos os símbolos que estão envolvidos aí, muitos também. O São João Batista, que também tem relações bastante significativas para a gente entender e aprender. E, finalmente, a Santa Ceia. Esse, então,
como eu disse, 2 aulas vai ser pouco para falar tudo que tem para falar desse quadro. E mais algumas outras coisas que a gente vai ver. Esse é o último módulo do nosso curso de Renascimento. Como eu disse, é um curso que a gente está dando já essa é a 19ª aula, né? Então a gente já vai ter 25 aulas nesse curso. Essas 6 últimas vão ser sobre Leonardo da Vinci. Para vocês que eu convidei para assistir essa aula de hoje, se vocês estiverem interessados em fazer este módulo, que é o módulo do Leonardo da Vinci, que vão ter essas 6 aulas, esse último módulo, para quem não está fazendo o curso, porque quem está fazendo o curso do Renascimento já está incluso dentro do curso do Renascimento, quem quiser fazer só esse módulo, aliás, é R$300. E aí está à disposição de vocês. Quem tiver interesse, é só mandar um WhatsApp para mim, para a gente conversar, ver que forma que ficaria mais fácil para vocês, e fica feito o convite. Para quem já está fazendo o curso do Renascimento, nada muda, porque vocês já estão fazendo o curso, então todas essas aulas já são de vocês. As aulas, todas elas são gravadas, e elas ficam disponíveis no meu site por todo o tempo que vocês quiserem, para ver, rever. Se não puder assistir no dia, pode assistir a gravação, que fica geralmente disponível 2, 3 dias depois, já fica disponível. E aí você pode tanto assistir ao vivo e depois rever no site, e quantas vezes quiser rever os pedacinhos, ou pode assistir, como muitos dos meus alunos assistem, só a gravação, a aula já gravada. Aí vocês ficam à vontade. Assistir ao vivo é bom, porque se tiverem perguntas, vocês podem fazer perguntas. Mas se assistir gravado, também pode me mandar pergunta pelo WhatsApp e eu também posso responder.